Então, gente, retomando aqui, dando continuidade ali às questões da página 34, tive que pausar ali. A questão número 4, ela diz assim: o uso de máquinas elétricas é sempre melhor usar do que outras opções, por exemplo? A gente pode pensar o seguinte: será que todas as pessoas, todo o mundo tem acesso à eletricidade, à energia elétrica? É uma pergunta. Todos temos? Não é bem assim que funciona. A gente já sabe, nós sabemos bem, ou por causa do custo, ou pela falta de investimentos públicos em infraestrutura energética, ou por outro lado, o consumo excessivo de energia elétrica, principalmente pelas indústrias, ou então pela indústria ou comércio. Isso tudo faz com que aconteça uma demanda, né, elevada na produção dessa energia, né? Então é preciso que produza muita energia porque o consumo é muito alto, acarretando sempre impactos ambientais. Mesmo em hidrelétricas, como o caso brasileiro, nós temos muitas usinas hidrelétricas porque nossos rios, né, é favorável para isso a gente já estudou no passado, né? O uso e o descarte de baterias, muitas delas utilizando materiais pesados, poluem o ambiente também, né? Então isso são tudo questões que a gente tem que pensar, né? E saber se realmente seria a melhor opção, tá? É para pensar, isso tudo é para nós refletirmos, tá bom? Então, agora analisando ali a questão da página 35, não conseguimos imaginar a nossa vida sem a energia elétrica. A gente não pensa mais, porque a gente depende da energia elétrica para tudo. Eu não estaria aqui falando com vocês se não fosse energia elétrica. E vocês também não teriam como, nessa época de pandemia, principalmente, a gente não teria como se comunicar sem energia elétrica. Imagine a situação que já aconteceu aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, um apagão. Quando deu aquele apagão, olha como foi difícil a vida das pessoas. Foi complicado para todo mundo. Então a gente não imagina mais, a gente não se imagina mais, né, sem energia elétrica. Porém, 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade no mundo inteiro. Aquele mapa da página 35 ali, esse mapa aqui, que eu quero que vocês deem uma olhada, ele fala sobre milhões de pessoas sem eletricidade no mundo, está em laranjado, e milhões de pessoas sem instalações de cozinha com fontes de energia limpa. O que seria uma energia limpa? Energia renovável. A energia suja seria a energia não renovável, como os combustíveis fósseis, por exemplo. Tá bom? Então, 1,3 bilhão não tem acesso à energia elétrica no mundo. E 2,6 bilhões de pessoas não possuem instalações de cozinha com fontes de energia limpa, como eu falei. Então, 2,6 bilhões é muita gente. Então, se a gente analisar, né? Então, a gente diz que as pessoas que não têm acesso à energia elétrica é o que a gente chama de pobreza energética. Eles não têm energia, então eles não têm nada desses equipamentos que para nós hoje é muito comum a gente usar. Então, o que seria a pobreza energética? A pobreza energética é a falta de acesso a serviços energéticos modernos, os que a gente tem e que a gente pode usar. Esses serviços são definidos como acesso doméstico à eletricidade e às instalações de cozinhas com fontes de energia limpa, sem agressão ao meio ambiente, causando menos poluição do ar, ou nem causando, no caso, né? Por isso, hoje, tem sido reconhecido como um direito social fundamental, tá? Para melhorar a qualidade de vida, é fundamental a energia elétrica. Então, isso seria como um direito social hoje, adquirido para todo mundo, mas nem todo mundo tem acesso, tá? Então, como surgiu
a produção de energia elétrica em larga escala? Aí, a resposta está na origem de uma área da ciência, né? Originou-se então uma área da ciência chamada eletromagnetismo, que é o nosso conteúdo. Por isso que a gente está problematizando para a gente entender o que a gente está estudando, tá bom? Então, eletromagnetismo é uma área da física, uma área de estudo da física, que estuda a eletricidade e o magnetismo, e a relação que se estabelece entre eletricidade e magnetismo. A eletricidade e corrente elétrica a gente já estudou, agora a gente está estudando o magnetismo, tá? Então, os dois juntos. Os fenômenos elétricos e magnéticos, eles já são conhecidos desde a antiguidade, já são conhecidos há muito tempo, né? Eles foram observados, né, em um mineral conhecido hoje como magnetita. Essa magnetita, ela tem um poder, né, de atrair alguns metais, como o ferro, por exemplo. Então, a magnetita é um ímã natural, encontrado, obviamente, na natureza, né? Então, a magnetita é esse mineral encontrado na natureza. Mas hoje a gente pode imantar objetos, construindo ímãs artificiais, como a gente vai ver. Um exemplo de ímã artificial é a bússola. A bússola foi inventada no século XI pelos chineses. E qual é o que a bússola faz? Ela se orienta pelo campo magnético da Terra, né? Indicando o norte geográfico. E a gente vai falar sobre isso depois. Então, o que são ímãs? O que a gente pode entender como sendo um ímã? Eles são materiais que têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs também, tá bom? Os ímãs apresentam dois polos, chamados polos magnéticos, o polo sul e o polo norte. Os polos são indivisíveis. O que quer dizer isso? Se eu tiver aqui, por exemplo, esses Gs, isso aqui for um ímã, eu tenho polo norte e polo sul. Se eu quebrar esse ímã, eu tenho polo norte e eu tenho polo sul. Se eu quebrar novamente, eu tenho polo norte e eu tenho polo sul. E assim por diante. Tá bom? Eu vou mostrar, vai surgindo sempre novos ímãs, tá? Eu vou mostrar aqui na imagem. A Nairobi saiu, ela pediu para ir no banheiro, tá bom? Ela vai no banheiro, então por isso que ela saiu. Vai demorar, tem gente que demora, né, no banheiro, né? Então, observe isso aqui que eu fiz. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui com o giz. Então, eu tenho aqui o ímã, eu tenho o norte, o polo, então o ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Quando eu faço o seguinte, quando eu quebro esse ímã, quebrei o ímã, o que eu tenho? Norte e sul. Então, eu não vou ter só norte ou só sul. Ele sempre vai ter dois polos. Isso tem que ficar bem claro, que isso vai ser importante depois. Os polos iguais, tá? Os polos iguais se afastam. Norte com norte é aquela tentativa que a gente pega no ímã e tenta forçar eles e eles acabam se afastando. Eles não conseguem. Até que tu aperta, eles não se grudam. Então, polos iguais se afastam. Polos diferentes, norte e sul, eles se atraem. Então, eles se grudam, tá certo?